Boa noite, galera. Estamos aqui para inaugurar o meu canal no YouTube. E conforme eu havia prometido para vocês, nós vamos postar semanalmente vídeos com assuntos relativos ao Enem, a geografia política, atualidade. Então, nesse primeiro vídeo, nós vamos falar sobre os riscos geopolíticos de 2017. Antes de começar, vamos enumerar. É um vídeo baseado na análise de um especialista americano chamado Ian Bremmer, de uma consultoria, a Eurásia. A Eurásia, ela faz diagnósticos de riscos geopolíticos para grandes empresas. Isso quer dizer que quando uma empresa, ela, na verdade, vai investir no país, ela pede um diagnóstico para ver se o risco ali é muito alto, se é baixo, se é médio. Afinal, essas empresas querem evitar ou minimizar o risco para o seu capital. Bom, o primeiro risco, talvez o mais importante, é o que a gente chama de recessão geopolítica. A recessão geopolítica é um termo novo, porque a gente costumava ouvir falar de recessão econômica. A recessão geopolítica seria, na verdade, um descontentamento cada vez maior das pessoas com a globalização, com a integração do mundo, com as fronteiras abertas, com a desregulamentação da economia, com a desconcentração industrial, com o desemprego estrutural, com o avanço da migração. A população dos países ricos está cada vez mais, não só dos países ricos, mas a população dos países ricos está cada vez mais descrente na ideia de que a globalização que a globalização só traga benefícios. E aí a gente pode considerar que esse descontentamento está ligado muito a duas coisas. A primeira é o desemprego. Essa população, ela está dizendo não à saída de empresas, que gera uma desindustrialização, a exemplo do que aconteceu no Nordeste dos Estados Unidos, a região de Detroit, que hoje é chamado de Cinturão da Ferrugem, é uma alusão ao fato de que a antiga área industrial, o berço da indústria automobilística, hoje é um lugar em que muitas cidades estão abandonadas porque as indústrias foram embora. Esse pessoal, esses operários, votaram em massa no Trump. E além da questão do desemprego, isso não só nos Estados Unidos, mas se a gente for analisar também o Brexit, a saída da União Europeia, a saída da Grã-Bretanha da União Europeia, também é um sintoma desse temor com o desemprego, com a abertura, com a desregulamentação, com a fragilidade das fronteiras. E esse descontentamento está ligado também ao medo, à insegurança, diretamente relacionada ao avanço do terrorismo. Então, essa população, ela está cada vez mais descontente, cada vez mais cética em relação ao avanço da globalização, entendendo como a globalização como abertura da economia, como abertura das
fronteiras para o fluxo de capital, para o fluxo de mercadoria, para o fluxo de informação e também para o fluxo de pessoas. Então, a recessão geopolítica está fazendo com que os governos eles se voltem para dentro, ou seja, que eles priorizem os assuntos domésticos, que eles se tornem mais nacionalistas. O Brexit é um sintoma disso. A eleição do Trump é um sintoma disso. A possibilidade da Marine Le Pen ganhar a eleição na França é um sintoma disso. A possibilidade da Angela Merkel perder a eleição na Alemanha é um sintoma disso. E então, na medida em que os países priorizam os assuntos domésticos, eles se ausentam do cenário internacional. E isso já começou a acontecer com os Estados Unidos a partir do governo Obama. Ele não interviu em guerras como era de praxe os Estados Unidos fazerem. Eles se limitaram a atuarem diretamente, por exemplo, ajudando aliados em guerras como a Síria. Ao invés de intervir, ele apoiava os curdos que lutavam contra o Estado Islâmico. Ele retirou as tropas do Iraque, está retirando do Afeganistão, se limitou a ataques aéreos, não mais o envio de tropas em larga escala. Foram operações bem pequenas, a gente chama de guerras cirúrgicas, como por exemplo a operação que levou à captura de Osama Bin Laden no Afeganistão, pouquíssimos soldados. Então, essa tendência que já se sentia com Barack Obama, essa ausência, essa omissão dos Estados Unidos, se a gente pode falar entre aspas, ela se potencializa com a eleição de Trump. Os Estados Unidos, na verdade, anunciam o fim do que nós chamamos de Pax Americana, aquela ordem geopolítica que se inaugurou no pós-Segunda Guerra, toda aquela arquitetura geopolítica dos Estados Unidos como guardião da paz no mundo ocidental, papel esse que foi reforçado com o fim da Guerra Fria. Esse papel os Estados Unidos está deixando de exercer. E está deixando de exercer basicamente por três motivos. Três motivos que nós podemos dizer que seria importantes. Primeiro, os Estados Unidos não está disposto a gastar ou a continuar gastando bilhões em guerras, como aconteceu nos conflitos após os ataques às Torres Gêmeas em 2001. A guerra do Afeganistão e a guerra do Iraque tiveram um custo de bilhões de dólares, milhares de vidas, a perdas humanas. Esse é um fator. Um segundo fator é a rejeição da população a esse papel. A população americana, os eleitores americanos, como os eleitores da Inglaterra, querem que os governos se voltem para os assuntos domésticos e não que continuem a exercer esse papel de xerifes do mundo, vamos assim dizer, guardiões da paz, entre aspas, Esse seria um segundo fator. Um terceiro fator, que é muito importante, também, que pouca gente sabe, os Estados Unidos não têm mais a necessidade de intervir em conflitos no Oriente Médio, porque recentemente eles, os Estados Unidos, se tornaram autossuficientes em petróleo.
E, além disso, eles possuem outros combustíveis fósseis à vontade, o carvão mineral, que é responsável por 45% da energia elétrica americana, e as grandes reservas de xisto bituminoso. Então, essa autossuficiência energética diminui o ímpeto dos Estados Unidos como xerife do mundo. É um fator também, na verdade, importante. Sem os Estados Unidos, as alianças geopolíticas moldadas no período pós-guerra, elas se enfraquecem. O poder das instituições também sofre um enfraquecimento, e nós podemos dizer, nesse sentido, que nós podemos caminhar para uma ordem que eu diria que seria uma ordem apolar de acéfalo, ou seja, uma ordem geopolítica sem um líder, uma ordem geopolítica sem um país disposto a intervir para reprimir os riscos à segurança do mundo. Sem os Estados Unidos, outras potências que poderiam ter essa capacidade, elas vão também recuar. E isso vai significar um mundo mais instável, um mundo mais imprevisível, né? Um mundo em que nós provavelmente teremos uma potencialização de riscos que nós podemos enumerar, um avanço cada vez maior do terrorismo, né? Esse terrorismo que é um terrorismo fragmentado, descentralizado. Segundo risco seria o avanço de governos totalitários, governos esses que vão usar o poderio bélico para fazer valer seus interesses, porque não vão ter mais, né? Não vão ter mais a ameaça de sofrerem retaliações das grandes potências. É o exemplo a Rússia, que recentemente invadiu a Ucrânia, um país vizinho, sob o pretexto de proteger minorias russas, e anexou o território da Crimeia, uma violação ao direito internacional, à soberania, e a comunidade internacional não fez nada, nem os Estados Unidos, nem as grandes potências europeias, como a Alemanha, a Inglaterra, a França. Não só a Rússia, né, mas o governo dos ayatolás, lá a República Teocrática do Irã, o governo totalitário da Coreia do Norte, com o seu programa nuclear. O mundo vai estar cada vez à mercê desses governos, na verdade, que totalitários. Então vai ser um mundo cada vez mais inseguro, um mundo cada vez mais instável, né? Um mundo cada vez mais à mercê de governos que que vão agir de uma forma despropositada, que vão agir sem nenhuma racionalidade, que vão usar do poderio que tem para fazer valer os seus interesses. Então, isso é um fator, na verdade, que é importantíssimo, né? Que é uma decorrência dessa recessão geopolítica. A última recessão geopolítica foi nos anos anteriores à Segunda Guerra, quando a eliminação dos consensos
levou ao pior conflito da humanidade, em número de mortes e também em termos de destruição material e econômica. Então esse é o primeiro risco, talvez o mais importante para 2017. Podemos considerar também, na verdade, que outros riscos, né? A gente pode considerar que o avanço tecnológico ele representa um risco muito importante. Um avanço tecnológico em que sentido? A gente pode dizer que a inteligência artificial vai potencializar a automação das atividades econômicas. E isso vai trazer uma expansão do desemprego estrutural. O desemprego estrutural é aquele desemprego onde você não está simplesmente desempregando alguém por conta de uma crise periódica. Você está desempregando alguém porque as máquinas elas estão eliminando uma profissão. Então o trabalho simples, repetitivo e que não exige raciocínio, e até mesmo o trabalho com certa qualificação, ele poderá ser substituído por robôs extremamente inteligentes, por máquinas extremamente inteligentes. Isso vai trazer um impacto enorme. O aumento do desemprego vai gerar uma insatisfação crescente da população, que vai atribuir esse desemprego não só às máquinas, mas que vai atribuir também esse desemprego à presença dos imigrantes. E isso tem uma relação direta com a xenofobia. E isso explica o Brexit, a saída surpreendente da Grã-Bretanha, um dos pilares da União Europeia, e o risco da França sair caso a candidata nacionalista Marine Le Pen ganhe, e caso a chanceler Angela Merkel não se reeleja. Sem Inglaterra, França e Alemanha, a União Europeia provavelmente pode se fragmentar. E isso explica a vitória surpreendente de Trump nos Estados Unidos. A população branca, a classe média branca, empobrecida e que perdeu com a globalização, com a desconcentração industrial, ela está temerosa com o desemprego. Não só com o desemprego, é claro, também com a questão do terrorismo. Então, o avanço tecnológico é um segundo risco para 2017, né? Essa inteligência artificial que faz parte da quarta revolução industrial. E não é só a inteligência artificial. Se nós pensarmos a economia compartilhada, uma das características da quarta revolução industrial, além da inteligência artificial, é a economia compartilhada, onde a internet, que na terceira revolução industrial ela buscava integrar computadores e viabilizar o fluxo de informações, a internet hoje, através dos aplicativos Uber, ela está integrando pessoas e empresas e viabilizando não só o fluxo de informações, mas o fluxo de pessoas e coisas. Se você analisar qual é o impacto do Uber, né? O impacto do Uber, ele coloca em risco antigas profissões, como de taxistas, né? Ele
muda o mercado de trabalho, ele cria, né, uma nova modalidade de transporte, e isso gera uma ameaça. Ao mesmo tempo que muitos gostam, porque é o meio de transporte mais barato, muitos temem, né, não só o Uber, mas os seus concorrentes. Se a gente for pensar o Netflix, né, que traz a transmissão via de filmes, né, pela internet, que a um preço baixíssimo, né, que hoje eliminou as locadoras, que é tão revolucionário que eliminou até os DVDs piratas, né, que a gente não vê quase, e está colocando em risco os canais de TV, está colocando em risco a TV paga, porque as pessoas têm acesso a filmes, né, a um preço muito baixo. Sem falar do YouTube, que possibilita que as pessoas vejam filmes e que elas criem seus próprios filmes, seus próprios documentários, né? Como eu estou fazendo agora com o meu canal. Então, tudo isso coloca em risco antigos setores da economia, né? Empresas estão preocupadas com isso. Empresas estão eliminando custos, gerando desemprego em massa. E isso está fazendo com que as pessoas apoiem cada vez mais governos nacionalistas, governos populistas, né? Entendendo o populismo como aquele governo que promete soluções fáceis para problemas complexos, né? O Trump é um exemplo, né? E aqui na América Latina, a Venezuela de Hugo Chávez, entre outros. Então, a tecnologia, ela é um grande risco, tá? A tecnologia, ela é revolucionária, não tem como evitar, ela é transgressora e ninguém sabe, é imprevisível as consequências desse avanço tecnológico. A inteligência artificial, com a criação de máquinas extremamente inteligentes, que substituirão a mão de obra em muitas atividades. E a economia compartilhada, que elimina empregos, elimina as atividades antigas, Uber, Netflix, e, consequentemente, faz com que as empresas reduzam seu custo, desempregando mais gente. Isso vai gerar um descontentamento cada vez maior com essas mudanças decorrentes do avanço tecnológico. Então, isso é um risco que a gente pode considerar, na verdade, também que muito importante. Um terceiro risco, se é que a gente pode considerar um risco, é o avanço da China. A China, ela vai crescer cada vez mais. Primeiro porque a China tem muita gordura para queimar. Tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, apenas, eu diria apenas entre aspas, 700 milhões, 50%, migraram para as cidades. Então você ainda tem uma reserva gigantesca de mão de obra no campo, disposta a trabalhar por quase nada. Você tem gordura para queimar durante muito tempo. A China tem muito capital acumulado desse crescimento a 2 dígitos desde os anos 90, 12, 14, 16%, tem muito capital. E então a China vai continuar crescendo, né? Hoje a China cresce 7% no mundo em crise. A gente pode dizer que ela também vai crescer, não só porque ela tem gordura, mas ela vai crescer ocupando o espaço deixado por potências tradicionais. A ausência, na verdade, a retirada dos Estados Unidos, o menor protagonismo dos Estados Unidos
vai abrir um espaço cada vez maior para a China. E que ela já está ocupando com investimentos na África, em busca de petróleo na Nigéria, em busca de outros minérios em Angola, com os investimentos no Brasil, na Vale aqui, né? Com investimento em países vizinhos seus ali da Ásia Oriental. Então vai avançar muito. Ela está investindo pesado em infraestrutura, e esse investimento vai significar um risco porque a China está investindo pesado também em armas, e ela vai usar esse poderio para, por exemplo, caiu inclusive no Enem, fazer valer seus interesses sobre as reservas de petróleo que ela disputa com países vizinhos ali, as Filipinas, né, no Mar da China. Ela vai usar esse poderio militar para impedir qualquer tentativa de independência de Taiwan, né? Taiwan é uma província rebelde, né? Taiwan tem autonomia política, mas a China não permite a independência. Então isso vai ser também um fator cada vez mais importante, e esse vai ser um risco cada vez maior, né, para o mundo. Um risco de uma China forte, um risco de uma China não só poderosa economicamente, mas poderosa militarmente, que não vai hesitar em usar força quando seus interesses estiverem ameaçados. Podemos dizer que essa também é uma terceira ameaça. Uma quarta ameaça seria o da Coreia do Norte. Sem os Estados Unidos, sem o apoio dos Estados Unidos ao Japão e à Coreia do Sul, que existe desde o pós-Segunda Guerra Mundial, a Coreia do Norte, o regime totalitário da Coreia do Norte vai se sentir cada vez mais à vontade para ameaçar os vizinhos com o seu programa nuclear. E os testes com armas de destruição em massa serão cada vez mais ousados, né? E isso coloca em risco muito, em grande escala, a Coreia do Sul, que é um dos países mais prósperos do mundo, e sem dúvida alguma o Japão, que está ali na vizinhança e é a terceira maior economia do mundo. A gente pode dizer que esse é um quarto risco, né, sem os Estados Unidos, para impedir, né, essa ousadia da Coreia do Norte. Esse país, que é o último regime que mantém aquele socialismo ortodoxo, vai usar cada vez mais o seu programa nuclear para chantagear o mundo. Então, esse também é um risco que, na verdade, podemos considerar como muito importante. Um quinto risco seria o enfraquecimento da chanceler alemã Angela Merkel. Angela Merkel, ela é uma grande... Primeiro que a Alemanha é o país que mantém a União Europeia, maior economia, né, do velho continente, quarta maior economia do mundo, e é defensora, na verdade, de uma Europa integrada, de fronteiras abertas. E há um enfraquecimento muito grande da Angela Merkel em função da própria crise econômica, que eleva o desemprego na Europa, em função dos imigrantes, né, da forte entrada de muçulmanos na Alemanha, e isso coloca em risco a sua reeleição, né? Sem falar que, como eu já comentei, os países vizinhos os países que são os pilares, né, da União Europeia, podem seguir, né, a trajetória da Inglaterra, caso
a Marine Le Pen vença na França, caso um governo conservador ganhe na Itália e caso Angela Merkel perca a sua reeleição. Então, a saída da Inglaterra, que já está confirmada, e se Alemanha, Itália e França saírem, isso aí seria praticamente o fim da União Europeia. Isso seria um choque, uma ameaça enorme ao processo, na verdade, de globalização. Então a gente pode dizer que isso também é um fato importante.